Por quê? Porque é como são montadas fake news, é um Sim. storytelling, na verdade. Você vai contando uma historinha. Aí você conta uma verdade, uma verdade, uma verdade, Aí uma verdade joga uma e joga uma mentira no meio. mentira. E aí você joga a mentira ali. Então, assim, e aí a pessoa vai só comprovando aquilo, porque não, isso que ele falou tem sentido, é verdade. Isso que ele falou é verdade, isso que ele falou é verdade. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TD, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo e mais querido do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou o Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram mais uma vez, mais uma semana, para ouvir e ouvindo, refletir e se desenvolver. Você aí que está investindo essa hora semanal, que hoje, na verdade, vai ser 1h30, quase 2 horas aí, o episódio especial de final de ano, para nos ouvir, seja aí no carro, no transporte público, na bicicleta, cozinhando, na academia, levando o seu pet para passear, enfim. Eu espero que depois de ouvir os nossos episódios, você possa se tornar mais feliz, mais preparado, mais inspirado para enfrentar os desafios do dia a dia e também, né, por que não, mais desenvolvido profissionalmente. Ouvindo as histórias dos nossos convidados, a ideia é prover para vocês uma visão diferente de mundo, uma visão mais técnica ou mais social do mundo, enfim, a experiência dos nossos convidados nos ajudam a refletir e pensar de forma crítica. Num mundo hoje em que nós somos direcionados pela massa de informações tendenciosa, o objetivo aqui é a gente fazer sempre uma conversa cândida, transparente, para colaborar com a evolução de vocês. O meu carinho e o meu abraço digital a todos. Hoje, no nosso episódio especial de final de ano, o nosso tema, o nosso grande tema, vai ser as principais lições aprendidas e aplicadas no seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então nós estamos trazendo aqui convidados muito especiais, que eu vou apresentá-los agora, para que a gente possa ouvir como foi o ano de 2024, fazer essa reflexão em conjunto, entender quais foram as lições aprendidas e quais lições aplicadas, para que você possa ouvir e, através desse testemunho, poder evitar, né, ou falhas ou aprimorar as suas ações para 2025. O primeiro entrevistado aqui, ele é um profissional de comunicação com vasta experiência em relacionamentos interpessoais, head de comunicação corporativa, especialista em gestão de crise, de reputação, marketing, jornalismo, e ele acredita no papel fundamental da comunicação, que está justamente para mediar conflitos e na geração mútua de empatia, para que todos os públicos possam dialogar. Atualmente ele é diretor de comunicação corporativa e membro do conselho da Andrade Gutierrez. É um prazer receber aqui André Moragas. Prazer, Michel, prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser uma conversa bacana aí. E também aqui conosco trazemos uma médica dermatologista formada pela Universidade Federal de São Paulo, pela Escola Paulista de Medicina, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, da Sociedade Brasileira de Medicina Estética, consultora de dermatologia, beleza e bem-estar da Rádio Jovem Pan, diretora da clínica Lígia Cogos, que leva o seu nome, então já aqui já dedurei quem que é, né? Sua grande experiência em cosméticos formulados resultou no desenvolvimento de uma linha que leva o seu nome, com fórmulas criadas e testadas por ela. A imprensa lhe procura muito por seu vasto conhecimento, experiência, acessibilidade, por seus pacientes famosos. Olha, nós estamos famosos aqui agora com ela, e com a sua predileção em informar.
Ela diz sempre que a vida é rápida e fugaz, sendo uma finalidade em si próprio. Cada momento moldado indelevelmente. Olha só, indelevelmente. Olha só essa palavra aqui. Trava-línguas para mim, hein? Por prazer e dor, e esta é a graça afinal. Muito obrigado, doutora Lígia Cogos, por estar conosco aqui. Eu que agradeço e surpresa entre deliciada e surpresa por terem me convidado para falar sobre um assunto que possivelmente eu não entenda muito. Não, você vai entender, você é um exemplo para nós, porque de lições aprendidas e aplicadas, eu tenho certeza que você tem muita sabedoria para compartilhar conosco. Vamos começar aqui então. Vou começar aqui com o André. André, 2024, né? Como que você viu esse ano e quais foram as principais lições, reflexões que você tira, que você pode compartilhar conosco? Michel, foi um... Taça Lígia, prazer estar com você também aqui, por favor. Michel, foi um prazer o convite que vocês me fizeram. 2024 foi um ano muito acelerado, assim, sempre, na verdade, cada ano que passa, parece que a velocidade aumenta cada vez mais, né? Mas com a questão das redes sociais, a questão da mídia, a questão dos canais de comunicação, os próprios podcasts, as plataformas e tudo mais, isso vem acelerando cada vez mais. E o problema dessa questão da aceleração do tempo e da informação é que você começa a nichar muito a informação, a nichar muito o que você consome de informação. Então, o que eu costumo dizer é que 2024 para mim, foi um marco desse divisor de água. Você sempre teve nichos de comunicação em algum momento, mas eram nichos de comunicação muito mais geográficos. O que são geográficos, né? Você tinha lá um pessoal que morava em determinada região do país, ou numa região da cidade, que consumia um certo tipo de comunicação, um certo tipo de cultura, e você não tinha acesso a toda aquela população, né, daquela cultura, aquela informação que ele tinha. Com as redes sociais, que já vem de longo tempo, né, vem se acelerando, você começou a ter esse nicho de forma mais abrangente, na verdade. Então você tem um nicho por interesse de informação, ou por crença de informação, por crença política, crença religiosa, qualquer tipo de crença que a pessoa tem, e você começou a ter esses nichos com bolhas maiores, na verdade. O que isso acontece? O que se faz mudar a sociedade como um todo? Você começa, e aí junto isso vem a polarização política que a gente enfrentou recentemente, então a gente vem passando por uma polarização política, ainda vem, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O que acontece quando você tem esses dois componentes juntos, né? A polarização de um lado e esse nicho de informação por público de interesse, por consumo de comunicação de interesse, né? Você começa a ter fãs daquele conteúdo, fãs daquelas pessoas, fãs daqueles políticos, coachings e qualquer coisa que a gente queira nominar aqui. E aí você começa a ter uma discussão de conteúdo que deixa de lado o conteúdo, deixa de lado a informação e passa a ser mais importante quem falou. Então, o que você vê muito assim, eu acho que vou falar isso agora, dando um exemplo claro do que eu estou explicando, né? As pessoas deixaram de discutir o que é verdade e o que não é verdade. As pessoas passaram a discutir quem falou o quê. Uhum. Então, assim, se aquele meu político de estimação falou alguma coisa e aquilo não é verdade, mas como ele é meu político de estimação, eu defendo ele. Se o político contra, que eu não gosto, falou a mesma coisa, mas ele é contra, eu vou lá e vou cobrar ele. Isso vale para empresas, isso vale para um empresário, isso vale para coaches, isso vale para profissionais de qualquer área, na verdade. Então, se você é fã daquela pessoa, você faz o famoso passa o pano, né? Quando a pessoa fala alguma besteira e tal. Se você não é fã, você vai lá cobrar. Então, isso fez com que as pessoas parassem de discutir o que é de fato verdade ou não. Né? Então, assim, deixou a segundo plano o que de fato é interesse, é verdade ou não. Passou assim, não, quem falou? Se for alguém que é do meu agrado, beleza, para mim é verdade. Se for alguém que não é do meu agrado, é mentira, então vou conversar. Então, a narrativa ficou mais forte do que a verdade dos fatos. E 2024 acelerou muito isso.
né, com a questão da campanha política em São Paulo, que a gente acompanhou bastante aqui, com as questões da discussão política no mundo inteiro, eleição dos Estados Unidos. Então você vem tendo essa aceleração desse momento, desse modelo de ver as coisas. E como é que isso afeta as empresas, né? Eu, como diretor de empresa, também sou sócio de uma agência de comunicação, da NEC da Comunicação. Você vê isso quando você contrata as pessoas. Porque as pessoas vêm de lugares diferentes, vêm de com crenças diferentes, vêm com consumo de comunicação, de conteúdo diferente, e você tem que fazer com que aquela pessoa coadune com a cultura da sua empresa ali. Como é que você faz isso? Então, assim, esse talvez a lição maior aprendida no 2024, como é que você consegue fazer com que as pessoas que venham de locais, culturas e definições diferentes consigam coadunar da mesma cultura empresarial que você está fazendo ali. Então, tentar convergir, né, para o mesmo Exatamente. propósito. A gente, doutora, quando a gente fala de comunicação, né, a gente hoje, como o André comentou, a gente tem muitos dados, muitas informações disponíveis, né? E as pessoas acabam chegando com ideias pré-concebidas. Na área da saúde, quando uma pessoa chega no seu consultório para resolver qualquer questão, as pessoas também chegam já cheia de conhecimento, parece que ela já é formada já de tanto assunto que ela traz na hora da consulta. Como que é esse dia a dia na área da saúde? De fato, as pessoas chegam, cada uma chega de uma forma diferente, depende inclusive do problema que estamos tratando, lidando. Quando são mulheres, por exemplo, eu vejo uma grande diferença entre homens e mulheres. Não acho que são iguais, são muito profundamente diferentes. Então, os homens tendem a se informar mais profundamente sobre algo. Não sofrem tanta influência de seus pares como as mulheres sofrem. As mulheres são altamente influenciáveis. Se impressionam muito com o que leem nas revistas, com o que leem na internet, nas redes sociais. Os homens tendem a buscar uma informação mais precisa. E não importa a idade. Podem ter 15 anos ou podem ter 90. É uma característica masculina. Olha que interessante. Então, os seus pacientes, você vê essa diferença. O homem, ele procura se informar um pouquinho mais. Mais profundamente. Isso independe do grau de educação, de cultura, até de nível social. E as mulheres são naturalmente, somos todas, nós, me incluo também, mais influenciáveis. Elas se impressionam muito com o que as outras mulheres falam, dizem e divulgam. E quando chega uma pessoa assim, já com uma, vamos dizer assim, uma ideia ou um pensamento que está errado, mas ela foi influenciada pela amiga, enfim, pela rede social, qual é a estratégia que a senhora adota para colocar ela com o pé no chão e falar a verdade? A senhora já vai direto e fala assim, ó, o que você viu é tudo bobeira, fica quieta aí que eu vou te falar a verdade, ou você tenta ser algo mais pedagógico para a pessoa? A minha tendência com pacientes com quem eu já tenho intimidade é falar, cala a boca que você está só falando besteira. São pacientes que me conhecem já, né?
Agora, é claro que não se pode abordar uma pessoa pela primeira vez de uma maneira que possa parecer tão agressiva, né? E tão professoral também. Então, deixo a pessoa falar tudo que pensa e em seguida começo a desmistificar tudo aquilo, porque ninguém tem obrigação de saber das coisas, Sim, né? Profundamente. Estamos todos aqui nesta terra para aprender também. sim. Então, e eu acho até interessante que eu gosto de observar, mas como que você, quem que te falou uma coisa dessa? É quem foi? Foi quem? Como é o nome? Quem é a pessoa que te disse isso? Não, isso aí tá todo mundo falando. Deu aqui no WhatsApp, ó. A É, verdade. todo mundo é quem? Então eu falo, olha, não é assim. Né? Uma coisa, para dar um exemplo, por exemplo, não, eu tenho que cortar o cabelo frequentemente. Por isso, eu gostaria que ele fosse mais comprido, mas eu tenho que cortar para fortalecer. Não Uhum. diga, quem que te disse isso? E aí eu começo um pouco de maneira tentando não ser antipática, falar assim, algo como repetindo uma frase de um professor argentino, la raiz não sabe el que se passa em la punta, né? Então, não há comunicação entre a ponta e a raiz, são células mortas, a Uhum. única célula viva está debaixo da pele, no couro cabeludo, não é como uma roseira que é preciso podar, né? Uhum. Então, são coisas. Mas quem que te falou? E às vezes são pessoas, médicas até, que falam isso. Realmente não dá certo essa dica. Eu cortei tanto o cabelo O que que aconteceu? não cresceu mais, Não né? diminuiu o seu charme, eu acho até que dá um ar bem Ó, muito masculino, né? obrigado, viu? Uma Muito coisa de obrigado. galã de filme de Aí, ação. você ouviu aí? Vocês ouviram aí, ó? Ó, coloca aí, ó, o Jason Statham, que o pessoal fala que eu Eu estava pareço. Aí, ó. pensando nele, É aí, ó. porque Viu? Bota aí depois eu tenho a imagem. o meu filho, Paulo Cogos, é até um youtuber conhecido, e E ele que me mostrou esses filmes, porque ele gosta muito desse Aí. ator aí. Aí, pronto, tá vendo? Vocês coloquem aí na imagem. Mas olha, é interessante. E eu vejo, né, tentando trazer o que vocês dois falaram, né, uma questão de abordagem importante que eu tirei desse ano. Quando a gente fala das pseudo-verdades que as pessoas ouvem, né? Seja na internet, seja na roda de amigos, seja nos grupos de WhatsApp, seja das pessoas em que elas tenham uma maior afinidade, né? Independente se é verdade ou não, a pessoa já não pensa mais, não busca mais a razão concreta daquela informação, né? Ela já absorve como verdade. Eu vi muito que essa forma de agir independe da geração, né? Independe. Logicamente, os mais novos, por serem nativos digitais, eles já nascem com o celular na mão e já estão embebidos, né, nessa lógica de comportamento. Mas eu vejo também que as pessoas mais velhas, né, ou adultos, 40, 50 anos, até os mais velhos, eles já estão também entrando nessa lógica de acreditar, né, muito no que vê sem ter uma racionalidade por trás. E aí, então, o comportamento é o mesmo. Porém, a forma como a gente tenta trazê-los para a realidade,
ela precisa ser diferente. Por quê? Porque por mais intimidade que a gente tenha com uma pessoa mais jovem, eles têm um nível de sensibilidade emocional um pouco mais aflorado. Então, se a gente dá um chacoalhão, né, ele já vai, ou ela já vai ficar meio assim, por mais intimidade que a gente tem. Quando a gente chega, por exemplo, na geração X, né, nos 40 até 59, já cabe um cala-boca ali e a pessoa não vai se estigmatizar. E aí, com os mais velhos, é uma outra relação. Então, eu acho que o grande desafio da sociedade, né, dos profissionais, é entender qual é a característica da pessoa com quem a gente está falando, né, a geração, para que a gente possa dar a marteladinha no dedo sem sensibilizar demais o nosso interlocutor, né? Na Andrade Gutierrez, vocês têm hoje já as 5 gerações trabalhando em conjunto ou parou no Z? Não, tem umas 5 gerações. Já tem as 5 gerações. Tem os gerações, jovens pessoal, aprendizes aí. Aprendiz, pessoal mais novo. Acho que esse ponto que você trouxe é interessante, porque realmente a abordagem ela tem de fato ser diferente, né? Mas como é que você consegue fazer essa abordagem diferente? Aí talvez esse venha também no gancho da primeira pergunta, que é o maior aprendizado. Você só consegue fazer essa abordagem diferente se você parar para ouvir Sim, essas pessoas, né? Assim, para você entender de onde elas vêm, como é que elas cristalizaram aqueles conceitos que ela tem e tudo mais. E as pessoas estão ouvindo pouco hoje, sim. entendeu? Então, meu tempo vago, que é pouco, mas eu dou aula também na faculdade, né, na SPM. E eu dou aula de gestão de negociação e gestão de conflitos. E eu sempre falo isso, assim, que na gestão de negociação e conflitos, você tem mais que escutar do que falar, né? Assim, só você escutando, tendo uma escutativa, você consegue entender o que a outra parte está querendo, né? O que a outra parte quer atingir, para você poder, então, manejar aquela negociação para chegar no objetivo final que contemple ali os objetivos dos dois. E as pessoas estão ouvindo cada vez menos. Então, quando você vai falar com essa geração mais nova, as pessoas da minha geração X, das gerações baby boomers e tal, eles têm uma tendência a achar que sabe de tudo, né? Porque ele viveu mais, né? Já está mais tempo aqui na Terra e tudo mais. E aí querer ensinar para essas pessoas algum tipo. E essas pessoas têm uma reatividade a esse tipo de comportamento, Sim. de você chegar lá ensinando. Então você tem que ouvir um primeiro, assim, é importante ouvir para entender o que ela vem, qual é a demanda dela. E a partir disso você adequar a sua comunicação para que ela seja efetiva, né? Sim. Eu costumo dizer que a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Ó, você falando isso, né, eu lembro, né, quando o meu filho tinha 14 anos, agora ele tá com 19, e ele tinha algum determinado problema ali na escola, enfim, coisas do dia a dia, e eu sentava com um pedaço de papel e começava a explicar para ele, né, tentando fazer uma orientação. E aí um dia minha esposa chegou e falou que ele reclamou que toda hora que eu ia conversar com ele, parecia que eu estava dando aula, que eu tirava o PowerPoint, que ia dar aula. Não é a forma que ele gostava ou se engajava para receber a informação, né? E aí que eu comecei a entender muito, né, sobre principalmente a geração Z, né, esse pessoal, os Centennials, que eles vêm de um mundo de muito imediatismo. Eles vivem a maior parte do tempo deles na internet. E na internet, a gente não tem esse olho no olho, essa pausa para ouvir o outro, compreender o outro e dar um feedback. Na internet, o modelo mental de comunicação é imediatismo. Então, é
o cérebro está trabalhando com o deslize aqui Sim. do dedo na tela do celular. E aí eles nem leem as coisas, mas eles já tiram uma impressão do que é aquela informação, né? E já respondem. E esse é um grande item que a gente também trabalha com as empresas, né? Para saber desenvolver a liderança, para que ela possa saber fazer a gestão de multigerações, né? Porque, por outro lado, essa geração mais nova, ela é muito criativa, Sim. né? Ela é muito criativa, né? Da nossa época, posso dizer assim, pode ver que a gente conta nos dedos pessoas de grande mente criativa, por exemplo, como a doutora Lígia, que fala sobre cosméticos e tem a sua linha. Então, assim, são poucas pessoas da nossa geração que têm essa criatividade, né? Já não, essa geração mais nova, ela já nasce, parece que com um gene ali, um DNA de criatividade, né? E então, se a gente também souber trazer essa parte positiva, né, das gerações mais novas, eu acho que agrega muito para os times, né? Doutora, fala um pouquinho para nós, comenta, falando de criatividade, comenta para nós da onde você tira esses seus insights, essas suas ideias mirabolantes Não. da dermatologia. Fala para nós. Em primeiro lugar, eu não concordaria com você inteiramente. Pois não, opa, aí agora gostei. Ó, o pessoal já foi à loucura ali. Eles vão fazer o recorte dessa sua fala lá pra gente apresentar. Porque eu acho que tem a ver com o indivíduo e não com a faixa etária. Então, falando até de um fato que pode ser curioso para vocês, falemos, por exemplo, do Botox, algo tão comentado, né? O Botox já existe há 60 anos, só que o uso cosmético do Botox tem seus 27 anos, 26, 27 anos. Por quê? Porque um casal canadense na mesa do jantar, um oftalmologista e a outra dermatologista, e alguém comenta: interessante, eu não sei por que está acontecendo isso, mas todos os pacientes de estrabismo, que tratamos de estrabismo, oftalmologista, estão ficando com a testa lisa. A dermatologista, por sua vez, captou aquela observação e, ao invés de ignorá-la, resolveu se aprofundar. Por que será? E estava descoberto o efeito cosmético do Botox. Acidentalmente. Então, não acho. É uma criatividade, né? Sim, é uma. Despertou ali, né? É como quando caiu a maçã na cabeça de Newton. Então, são coisas que surgem. Por exemplo, o astrônomo Halley, do cometa Halley, era muito simpático e versátil e conversador. E o outro, Newton, não queria conversa com ninguém, e se discordavam dele, ele se trancava numa sala, e graças à habilidade diplomática do jovem Halley, que conseguiu fazer com que ele partilhasse as suas ideias com os colegas, né? Século XVI, acho. Então,
Importa muito a idade, importa o indivíduo. Existem pessoas geniais que chamam a atenção, às vezes até a primeira conversa se nota que a pessoa é brilhante, né? Por algumas coisas que ela diz ou a própria maneira dela perguntar. E outras pessoas não, são pessoas mais comuns. E é interessante observar a diversidade, né? A diferença que existe entre as criaturas e às vezes aprender muito com uma pessoa muito simples e que observou e que não se formou em nada, mas tem aquela conhecimento da própria vida, né? Um caipira falando, encerra nas suas falas grandes lições, né? Sim. O que eu comentei sobre as gerações, né? Só tentando me explicar melhor, né? Não é questão da idade, mas assim, se a gente vê a forma, por exemplo, como vou falar da minha geração, a gente começou a trabalhar num ambiente muito hierárquico, né? Onde, por exemplo, o meu gerente, ele tinha uma sala fechada e para que eu conversasse com ele, eu tinha que falar com a secretária, né, para agendar uma reunião com ele. E então, a- essa geração, ao entrar no mercado de trabalho, ela foi muito condicionada a seguir ordens. E quando você está num ambiente assim, lógico, depende muito do indivíduo, né? Veja o Bill Gates, né? Como por exemplo, né? O Steve Jobs, que não se encaixaram nesse modelo e apresentaram, né, as suas inovações, as suas ideias e são, né, referências aí até hoje no mundo corporativo. A geração de hoje, ela tem essa vantagem de uma maior liberdade comunicacional, né? De expor ideias. E quando você está nesse ambiente favorável para a comunicação, naturalmente as inovações saem de forma mais rápidas e mais fluídas. Então, se a gente pegar estudos, a quantidade de ideias inovadoras, produtos inovadores nos últimos 10 anos são muito maiores do que nos últimos 50 anos, antes desse boom tecnológico, né? Então, é mais nesse sentido. É lógico que tem pessoas hoje, também mais velhas, que têm ideias muito mais para frente do que nós, né? Mas o fato é, né, que se a gente olhar o âmago ali da questão, a base comum, né, as inovações surgem de ambientes mais flexíveis e abertos, né? E, e esse também é um aspecto positivo, né, nessa evolução da nossa sociedade, porque a gente acaba tendo um ambiente aberto para comunicação, surgem ideias mais novas, mas aqui eu acho que, voltando à primeira questão da conversa, também a gente, por ser tão aberto, a gente acaba sendo bombardeado de informações que não são verdadeiras, né? E aí esse também é o grande desafio, né? Para que a gente possa seguir num caminho mais propositivo, né? A gente, você falou, a gente de fato migrou de um ambiente hierárquico, como você falou, para um ambiente mais colaborativo. E aí eu costumo dizer que a nossa geração, que é a geração X, né, que é o pessoal de 40, 59 ali, eu faço uma brincadeira sempre que eu sei, a gente nunca ninguém trabalhou pra gente.
Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente era início de carreira, a gente trabalhava para o chefe, que era hierárquico. Agora que a gente tem uma posição de líder, a gente tem que trabalhar para a equipe, para motivar a equipe. Então a gente trabalha para eles. Então eu sempre brigo, eu nasci na geração errada, porque nunca ninguém trabalhou para mim, eu sempre trabalhei para os outros. Mas é por isso que Chegou sua mudou. vez. Nunca chegou a minha vez, porque mudou essa forma. O chefe estava lá na pirâmide e você trabalhava para ele. E agora que você virou líder, né, chefe, você trabalha para os outros porque você tem que motivar a equipe. Você tem que, então é uma diferença. Eu queria ter interessante. minha sala fechada. Quando eu me tornei gerente, aos 28 para 29 anos, começou a se introduzir o Open Office, que era aquelas salas sem porta. É. Aí eu falei, puxa, agora que chegou minha vez, eu não Botei tenho a minha, porta. minha salinha fechada. Aí ficou aberto. Mas se você pensar, agora indo para uma ótica teológica, o líder, o verdadeiro líder, ele tem que servir. Sim. O líder, ele não tem que ser servido, né? O maior exemplo de líder que a humanidade teve, ele era um servidor nato, né? Jesus Cristo foi um servidor nato, né? Independente de religião, se a gente falar da figura humana desse judeu, ele mostrou que a mudança que a gente consegue fazer na sociedade é de servir o outro, né? De ajudar o outro. Doutora, uma pergunta. Quando a senhora se formou, a senhora fez Ele residência. me chama de senhora. Tá tão bom, triste. então tá bom. Você. Eu notei que vocês, e possivelmente muito sabiamente, tá, se baseiam muito nas faixas etárias, né? É, E não, a ótica, né? Não por. não, tá certo. Porque assim, existem estudos sociológicos de características pessoais por faixas etárias, né? Logicamente, você tem a média, você tem o que se destaca para cá, o que se destaca para lá, mas em termos de visão de mundo, de comportamento, se assemelham, né? Então, no mundo corporativo, e aí eu vou querer fazer esse exemplo com você, tá? Essas camadas, né, geracionais, elas têm características próprias, né? E isso ajuda na gestão, tá? A gente entender isso, né? Porque aí a gente adapta a linguagem, a comunicação, né, para cada geração, né? Você fala a mesma coisa, só que você adapta, né, para cada um. Por exemplo, quando você fez residência, certo? Você fez residência. Agora ele vai perguntar o ano. Não. Eu sei que foi em 2010. Sei do que ele está falando. Você fez a residência. Você tinha um professor orientador. Tinha? Vários, né? Vários. Como que vocês, quando vocês iam para a residência, como que era a postura da aluna Lígia durante uma residência? Como que era? Conta para nós. Não, nós tínhamos vários professores e de características diversas. E, como você gosta de observar, de faixas etárias distintas. Na clínica, quando a pessoa põe o pé na clínica, não se fala mais em data de nascimento, em faixa etária. E a nossa comunicação com as pacientes não obedece à faixa etária. Eu tenho paciente de 103 anos e tenho paciente criança, né? E você comunica da mesma forma. Eu não faço uma diferença, não falo com uma paciente de 103 anos de maneira diferente. De maneira diferente. É interessante. Agora, e a residência dos jovens médicos? Como é que Por exemplo, só para te terminar esse... se você vai... o nosso chão ali é muito cheio de fios também. Eu sempre estou tomando conta de alguém que vai subir na maca, né? Não faz mal se for uma mocinha de
uma adolescente de 12, 13 anos ou uma senhora, então eu estou sempre preocupada se ninguém vai tropeçar nos fios. Uhum. Então, uma paciente muito bonita, surpreendentemente bonita, de 103 anos, que eu fui dar a mão para ela subir, ela falou, eu subo sozinha. Olha só. Falei, eu sei, eu tô te dando a mão só para você não tropeçar. E falei com ela da mesma forma que eu falaria com uma moça, uma garota de 14, né? E quando observei a sua cintura marcada por um cinto dourado, chamativo, bonito, eu falei, que cintura, hein? Aí eu falei, peraí que eu tô calculando, você tem 57 centímetros de cintura. Ela olhou para mim e falou, 56. Então, a nossa comunicação é o que muitas pacientes falam até, principalmente as mulheres, que quando entram lá, ninguém mais... Elas esquecem que são mais velhas, mais novas. Entra-se num mundo nebuloso. Mas isso é interessante. Mas agora, será que não seria, refletindo aqui, porque ali a relação é diferente? Porque, assim, ali o médico, a pessoa confia totalmente, se abre totalmente, e você está cuidando dela, né? Então, talvez seja uma relação mais aberta, uma relação mais, vou dizer até genuína de comunicação do que numa empresa. Porque, por exemplo, numa empresa seria ótimo, maravilhoso, o estado da arte, se a gente pudesse agir de forma genuína e transparente com as pessoas. Seria maravilhoso. Mais da metade dos problemas de comunicação e gestão a gente resolveria. Agora, então, será que não seria uma característica? Porque, por causa, né, da Porque medicina? realmente quando a pessoa vai me procurar, ela passa uma mensagem que, teoricamente, ela está confiando, ainda que Sim. parcialmente, no que eu digo e tende a me obedecer, talvez. Sim, né? porque Então, há uma hierarquia, não uma hierarquia, subliminar mas ali. daquilo que permite que fala, não para de falar essas bobagens. É isso. Então, é uma coisa que num ambiente empresarial, É difícil. Já é mais ou difícil. até entre colegas, né? Eu me recordo que havia um colega nosso, peruano, bolsista, na nossa residência. E logo que nós começamos, ele tinha uma maneira de se comunicar que tudo que ele falava parecia muito importante. E ainda mais que em língua espanhola, todo que se habla em espanhol é mais importante. Então, eu me lembro que o nosso professor-chefe ficava exasperado, porque uma das estratégias era que nós passássemos todos por um paciente, pobre do paciente, se submetia a ser examinado por todos, rapidamente, mas então 7, 8 o examinavam e depois nós íamos para a sala de reunião e cada um dava o diagnóstico, o que achava que era aquela doença. E com frequência o peruano, quando falava uma coisa, havia uma tendência de todas nós mudarmos de opinião, de acordo com o que ele tinha falado. Ainda mais no começo, no primeiro ano, né? Então ele falava assim, para mim, não há dúvida que se trata de pênfigo bulhoso. Pênfigo bulhoso.
um pênfigo bujoso. E os outros residentes, um tinha falado, parece ser uma dermatite, a outra tinha falado, parece ser uma complicação da acne. E aí nós todos tendíamos a mudar. Ah, bom, pensando bem, acho que é um pênfigo bulhoso. Aí o professor, no fim, ficava bravo, mas vocês não têm personalidade. Porque a maneira que a pessoa fala influencia muito. Né? E num ambiente em que a hierarquia é o professor que, no fim, vai dar a palavra final, no começo se tende ou a seguir o que o outro está falando, ou então a discordar só por implicância, né? Então, realmente é diferente. É diferente, É por isso diferente. então, perdoa a gente aqui de estar falando de geração, de idade aqui, mas é porque a gente sofre com isso, viu? A gente é difícil. Eu adoraria que o pessoal nos ouvisse. Os mais antigos acham que sabe tudo, né? E a gente ainda tem que fazer essa transição, porque existe um hiato entre os CEOs, né, os chairmen, quem está ali, os acionistas, para essa nova geração. E a gente aqui está no sanduíche. Não é verdade, André? Exatamente. Tem uma interessante, uma coisa que ali eu trouxe que é bem interessante, que é a questão da propriedade da fala, né? Você falou desse exemplo do peruano, né? Como ele falava e vocês olhavam e davam aquela referência para a fala dele. E eu sempre costumo dizer que uma mentira bem falada, bem contada, e aí juntando aquela questão das narrativas, ela vira verdade. Por quê? Porque a pessoa fala com uma propriedade tão grande, e é uma mentira escabrosa às vezes, mas a propriedade é tão grande que a pessoa, não, pô, peraí, talvez seja verdade que ele está falando, porque a propriedade que a pessoa fala, a entonação. E eu sempre digo que é o seguinte, também nessa questão das narrativas e das informações falsas que chegam, que você citou, eu vou dizer que as melhores mentiras são aquelas que têm 90% de verdade. Por quê? Porque é como são montadas fake news, é um storytelling, na verdade. Você vai contando uma historinha, aí você conta uma verdade, uma verdade, uma verdade, uma verdade, e joga uma mentira no meio. E aí você joga a mentira ali. Então, assim, e aí a pessoa vai só comprovando aquilo, porque não, isso que ele falou tem sentido, é verdade. Isso que ele falou é verdade, isso que ele falou é verdade. Aí você no final joga uma mentira, a pessoa, bom, se tudo é verdade até aqui, isso aqui também é verdade. E aí você introduz ali a mentira, que é a tal da fake news que a gente comenta muito. Então, essa questão da fala, da propriedade, de como você se apropria da fala, de como você fala, como você a entonação e como você constrói essa história, né, que os publicitários chamam de storytelling, né? Você vai construindo essa historinha para introduzir a mentira é fundamental, né, numa comunicação enviesada que a gente está vivendo hoje. Sim. Eu acho que esse é o grande obstáculo, né? O grande desafio, a grande lição que nós estamos aprendendo a duras penas, né, como mundo. Uma vez que a facilidade de interação e de comunicação ela existe por conta das redes sociais. Hoje o que eu posto aqui o mundo inteiro vê, né, e comenta, enfim. Separar, né, o joio do trigo da comunicação, esse eu acho que é o grande arcano aí que a gente vai ter que saber lidar, né? Porque existe também um outro aspecto, né? Veja só, eu lembro quando eu fiz o meu mestrado em engenharia, eu ia na USP, né, esperar os periódicos, né, que vinham da Europa. Se você não explicar o que é periódico, as pessoas não vão saber o que é periódico. Tá? Então vamos lá, eram estudos científicos, né? Na época se chamava-se periódicos, né? E eu esperava aquilo cada 15 dias chegar em papel para poder ir lá, ler e escrever, né, as referências que eu gostaria de utilizar na minha dissertação, porque a fonte era única, não tinha internet, não tinha, então era ali. Então existia uma fonte ali de verdade e, por ser um periódico, era um estudo científico, estava validado. Muito bem. Eu estou fazendo agora um mestrado em teologia, né, na PUC. E eu vejo a diferença, né? Hoje, não só
os periódicos, né? Os artigos, os estudos científicos estão disponíveis do mundo inteiro, que é uma beleza, porque você se cadastra nas instituições sérias. Então, eu recebo do Instituto Católico de Paris, mensagem. O próprio Google acadêmico, ele varre todos os institutos, as escolas, baseado no nicho que você quer estudar, e ele te manda um e-mail, né? Então, assim, facilidade demais. Porém, se eu coloco no Instagram, no Google, temas, no chat GPT, temas, ele vem e traz um monte de groselha, né? Então, a gente, como viveu essa época da unilateralidade da informação, a gente ainda traz um viés de tentar separar a informação correta né, da incorreta. Mas as pessoas que não viveram isso, que já viveram no mundo do Google, tem essa dificuldade, porque acredita na narrativa, né? Sabe o que falta? Assim, falta contexto para as pessoas. Assim, as pessoas, quando elas não têm o contexto, e o contexto vinha o quê? Da leitura, vinha da você se aprofundar naquele tema, veja de você, da vivência que você tinha do mundo como um todo. As pessoas, com essa coisa das redes sociais, elas deixaram de ter vivência. Sim. Então, elas deixaram de ter o contexto, na verdade. Então, a perda desse contexto faz com que as pessoas recebam a informação sem contexto geral e acreditem naquilo, ou não entendam aquela informação porque não tem o contexto. Eu tenho um exemplo que eu gosto de dar sempre, você fala de teologia, né? Na Bíblia tem uma passagem que diz o seguinte, que Jesus diz que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? E aí, sempre que fala isso sem contexto, a pessoa fica pensando assim, pô, mas como é que o camelo vai passar um buraco com uma agulha que é tão fininha? Gente, naquela época não existia nem agulha. A agulha que ele fala, né, e você conhece bem isso, são aquelas fendas, né, nas pedras, né, nas montanhas, que chamavam de agulha. E para o camelo entrar naquela fenda, né, ele tinha que, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se ajoelhar, para poder entrar ajoelhado e se desfazer dos que estava levando, carregando. Da carga, né, da né? carga, porque era bem fininha. Ele entrava para se proteger de tempestades e tudo mais. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Né? Que o camelo ele se ajoelha, ou seja, ele se reverencia para poder entrar e se livra dos bens materiais. Isso. Então, esse é o exemplo que ele dava para a questão de o camelo é mais fácil o camelo entrar na agulha do que um rico, porque o rico tem dificuldade de se desfazer dos bens materiais. Perfeito. Essa era a lógica. E aí, quando a pessoa ouve isso sem contexto, a pessoa fala assim, não, o camelo vai estar no buraco de uma agulha fininha. Não consegue entender essa lógica, por quê? Porque não tem o contexto. Então, esse é um exemplo que eu gosto sempre de dar para você. O contexto faz toda a diferença de você entender a mensagem ou não. Agora, ó, voltando ali, não esqueci da pergunta. Você falou do médico, a gente fala desse contexto, que ele perguntava para vocês, e cada um falava, vocês tinham uma ordem, cada um falava. E hoje, como é que é quando você pega os residentes lá, os seus colegas? Não, eu não sou, eu não estou na carreira acadêmica, mas né? Você tem colegas na carreira acadêmica? Não, mas as médicas, quando vão trabalhar comigo, né, elas estão numa posição similar. E aí é uma ditadura da extrema-direita armada, em que... Não, é claro que as ideias surgem, são claro. Bem-vindas também, às vezes até uma ideia de uma estratégia de tratamento, e já aconteceu poucas vezes, mas aconteceu de surgir uma ideia que eu vá aceitar, muitas vezes até. E, às vezes não precisa nem ser médica. Por exemplo, nós temos uma grande interação com a farmácia, né, com os farmacêuticos, que nos explicam. Nós achamos que tudo no papel, no papel não, no computador pode ser colocado, e os farmacêuticos nos explicam a inviabilidade daquilo, como um filtro solar não pode ser colocado junto com uma substância, por exemplo, uma substância encapsulada
por exemplo, como esferas de vitamina C, talasferas de vitamina C, que parece ser um conceito ótimo, porque a vitamina C é como suco de laranja, ela logo vai se degradando, né, no ambiente. E se ela for encapsulada, um creme com vitamina C, por exemplo, se estiver dentro de pequenas cápsulas, com umas microsferas, talasferas, ele microscopicamente estoura toda vez que alguém vai passar no rosto, libera a vitamina C e aquilo está sempre fresco, né? Uma grande ideia de alguém que eu não sei quem é que teve essa inovação. E se coloca um ácido glicólico junto com as esferas, eles degradam a cápsula mais da esfera. rapidamente. Então, quando uma médica menos versada em formulação coloca um ácido glicólico junto com uma talasfera, parece muito bonito, mas não dá certo. E aí, muitas vezes, são os farmacêuticos que nos explicam. E aí nós vemos, dá vontade de falar, mas que burra que eu fui, né? Justamente, porque é uma explicação fácil de entender depois que alguém explica, né? Então, nós aceitamos assim. Aceita? Aceita, De vez em quando. discute. Eu tendo a ser mais autoritária, né? Quando eu tinha 11 anos, era presidente da classe, depois perdi a eleição para outra, ficamos grandes. No começo viramos inimigas, mas depois amigas, somos amigas até hoje. Então, a infância deixa, né, grandes aprendizados e uma chama. Alguém já disse isso, não fui eu. A infância deixa uma chama que se leva no coração para sempre, né? E influencia demais. Então, muitas das coisas que nós gostamos é porque nós gostamos na infância, né? Sabores até. É por isso que dizem aquela memória afetiva, né? Memória afetiva, né? Que lembra a infância, né? Você já tem neto, neta, não? Não, que horror. Não tem? Eu ia falar assim, se mudou a forma de olhar a criação de filho para neto. Mas não tem, então eu vejo pelos meus pais. Meus pais, eles já mudaram completamente. Eu vou dar Eles que têm o sobrenome... Então, minha mãe é o Mussolini e meu pai tem outro que é um sobrenome chamado Suettel. Isso, esse sobrenome que eu vi. Suettel, que ele fala Suettel, é alemão. Como se fala? Suettel. Suettel. Esse é alemão. Eu de solteira sou Hugeneier. Wir wollen Deutsch sprechen. Que bom. Spreche ein bisschen. Então, aí veja só. Vou contar um caso, né, que você falou isso aí. Vou fazer um parênteses aqui. O meu pai, ele é aficionado por carros. E quando a gente era criança, ele não deixava a gente entrar com tênis sujo no carro, não deixava a gente comer nada no carro. Então a gente entrava, parecia um robozinho, assim, a gente sentava e o carro era impecável. Quando meu filho nasceu, né, estávamos no apartamento dele e ele desceu com o Miguel para o carro para fazer alguma coisa. Meu filho tinha acho que 1 ano e meio e ele estava com um carro zero, não me lembro se era um Ômega, enfim, era um xodó. E ele ficou indo com o carro para frente e para frente e para trás, na vaga da garagem. E o Miguel, o nenê, mexendo no volante. O que você acha que aconteceu? Né? Ele bateu no teu carro. E meu pai subiu rindo. E o teu pai? Subiu, saiu da garagem, subiu para o apartamento rindo. Se fosse dando você, gargalhada. Então você vê como muda a relação neto, né? E filho, né?
Então, o valor, né, a valorização do momento é diferente, né? Então, eu achei isso eu dei muita risada, porque a hora que bateu, eles subiram rindo, eu achei que ia acontecer, bateu o carro rindo, e eu fiquei assim, eu falei, tipo, né, muda mesmo, né? É o olhar é o filho com açúcar, o neto, é o filho com açúcar, né? Pesquisas recentes nos mostram que atualmente, na nossa força de trabalho mundial, nós temos cerca de 36% de pessoas millennials e 6% de centennials, a geração Z. Em 2030, estima-se que esse número vai praticamente dobrar. De millennials, nós teremos cerca de 55%, e os centennials serão 30%. Isso vai representar quase 90% da nossa força de trabalho com pessoas jovens, com visão diferente de mundo, e que desde tenra idade já recebe feedback contínuo. Através dos smartphones, elas recebem notificações a cada minuto de uma atualização, seja dos seus comentários, dos seus posts, dos seus programas favoritos, da sua música nova que foi lançada. E quando elas entram no mercado de trabalho, nesse nosso mundo paralelo, elas acabam recebendo feedback de seus gestores apenas uma vez por ano. Algumas vezes, 2 vezes por ano. E muitas vezes sem o detalhamento correto. Porque como nós vamos lembrar de tudo o que aconteceu durante o ano? Pois é, então desta maneira nós estamos lançando a nova versão do Performance 6, com a funcionalidade do gerenciamento contínuo de desempenho, que é uma somatória do feedback contínuo que já existia na nossa plataforma com as avaliações de competência e resultado, que poderão agora ser feitas durante os one-on-ones. Além de tudo isso, será possível também mudar as metas e indicadores se isso for necessário, porque no mundo atualizado, digital, dinâmico que nós vivemos, muitas vezes será necessário que a gente mude a nossa rota. Fora tudo isso, se houver uma necessidade de criar um plano de desenvolvimento individual, a nossa plataforma conta com um módulo de aprendizado completo que abraça e abarca todas as funcionalidades do modelo 70-20-10. Seja o aprendizado formal através de um LMS que tem gamificação, seja com o modelo de aprendizado social ou com a base de conhecimento que compõe todas as funcionalidades necessárias para o suporte ao desempenho, o aprendizado on the job, durante o momento em que o colaborador esteja trabalhando e necessitando desse aprendizado. É por tudo isso que a gente sempre diz que na Micropower o futuro do TID começa aqui. Agende conosco uma apresentação e já mude o seu status quo, o status quo da sua organização já. Não espere 2030. Vamos agir de forma proativa e preventiva para que a gente possa desenvolver os nossos talentos. Abraços digitais. Muito bem. Agora, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, tá? Cuidado, hein? Cuidado. Peso, idade e altura, não. Não. Vou começar então vou começar com o André aqui. Ó, se você fosse o presidente do mundo por um dia, qual seria a sua ordem ou as suas ordens executivas que você pediria para as pessoas seguirem imediatamente? Que você pudesse implantar, pode ser de 1 a 3, o que vier na sua cabeça. Difícil isso, hein?
Um dia só, um mês pelo menos, dá mais tempo. Ah, só tem um dia. Você vai sentar na cadeira como presidente do mundo e pode assinar de 1 a 3 ordens ali para todo mundo seguir e vai ficar para eternidade ali. O que você falaria? Eu falaria talvez que as pessoas começassem a usar de forma mais inteligente, né, a sua formação física, né? Que é o seguinte: a gente nasceu com 2 orelhas e uma boca, né? Que é para ouvir mais e falar menos, né? Então, ou seja, eu talvez falasse que as pessoas ouvissem mais as outras. Acho que é importante criasse algum tipo de mecanismo onde as pessoas parassem de ter tanta certeza, começassem a ter um pouco mais de dúvida, talvez, assim, para pudesse ouvir o que a outra tem a dizer, e aí talvez nessa escutativa começarem a compreender melhor o outro, compreender melhor a forma como que o outro enxerga o mundo. Eu costumo dizer que cada um tem um filtro social, né? O que é o filtro social? O filtro social é a maneira como você constrói o seu olhar para o mundo. E como é que você constrói o seu olhar para o mundo? Começa de onde você nasceu, com quem você viveu, como você foi criado, qual é a sua religião, qual a sua formação acadêmica, qual a sua formação espiritual, que livros você leu, que séries você viu na televisão. Isso tudo vai formando camadas que vai fazendo um filtro até chegar no seu olhar final. Então você enxerga o mundo de acordo com o filtro que você teve no passado. E as pessoas têm que começar a entender que as pessoas enxergam o mundo de maneiras diferentes. Por quê? Porque cada filtro é individual, né? As pessoas vieram de lugares diferentes, Sim. de épocas diferentes. Então, assim, essa questão, assim, então, o que eu talvez falaria, que um decreto talvez fosse que as pessoas ouvissem mais. Assim, parassem de ter certeza e começassem a ter mais dúvidas para poder ouvir mais as outras e começar a entender como é que o outro enxerga o mundo. Tá bom. Por aí. E você? Eu faria o que o Milei fez e mandaria cortar 95% dos impostos. Muito bom. Isso é bom também. Isso ia ajudar bastante. Já pensou se a gente tivesse... Você tá vendo que você tem um smartwatch aí, aplicativo que vê batimento, que vê isso. Então você imagina o seguinte, ó. Em 1 hora, o relógio ele mede quanto tempo você ficou quieto ouvindo e quanto tempo você falou. E aí ele vai te dando choque. Já pensou? Você tá falando mais do que ouvindo, dá choque, né? Isso ia ser uma coisa, hein? Já pensou? Agora, para você, doutora Lígia, outra pergunta aqui. Se você pudesse sair para jantar com uma pessoa da história do mundo, qualquer uma, tá? Que já viveu, que ainda está viva, você escolhe. Quem que você escolheria Essa é fácil. para jantar e o que você perguntaria para ele ou para ela? Eu sairia com meu marido, Valdemar Cogos, que eu casei com meu professor, né? Olha! Ele era... Eu casei no 4º para o 5º ano, ele era professor de ginecologia. Bravo, me apaixonei por ele. Assim que ele foi dar a primeira aula para nós, tinha um pessoal conversando no fundo da sala. Ele, sem falar nada, deu uma batida na mesa, uma mesinha de fórmica, e rachou a mesa. Aí você se apaixonou. Aí eu falei, nossa, falei para a colega, que homem, rachou a mesa. Então eu beijo o chão que ele pisa, obedeço ele em tudo. Eu sou autoritária na clínica, mas em casa eu obedeço ele completamente. Mudou isso? Não, eu sempre fui assim. Porque sim. em casa não é assim, não. Em casa eu bato e falo assim, você está certa. Não, em casa é ele que manda. E agora temos 2, né? Mandando, que é o meu filho, Paulo Cogos, também tem um espírito de líder, eles discordam. Paulinho, por exemplo, adora Bitcoin. O Valdemar até hoje não teve coragem de investir em Bitcoins, né? Diz que é bom, não sei se vocês têm experiência. Eu não tenho. Então é com ele. Mas, bom, então eu nem vou te falar o que você ia perguntar para ele, porque... Eu jantaria com o Valdemar e perguntaria detalhes. Eu gosto muito de saber das coisas, perguntar coisas, né? Pergunto muito também para os pacientes.
Tanto que eles têm uma brincadeira. Aposto que quando você chega, vai atender uma pessoa, você logo descobre quem era o avô dela, com quem que o avô dela casou e não sei o quê. Esses detalhes isso me dá vontade de saber da vida Conhecer dos melhor outros. as pessoas. Você tem alguma pergunta que você nunca fez para ele? Que você queira fazer aqui, para nós aqui? Que eu nunca fiz para ele. Você já fez Para todas as perguntas. começar, para homem, Ah. o meu filho sempre fala que quer que eu dê um curso para as moças, né? Para elas conseguirem casar com mais facilidade, que parece que está havendo uma dificuldade para as moças conseguirem casar. Ah, é? É, Porque as porque moças... tem vários motivos, não vou entrar agora. Não vai entrar no mérito. Mas você tinha falado, né? Então, tem coisas que não se perguntam para os homens, né? Não? Não se coloca o homem numa situação constrangedora. Você pode, por exemplo, saber de todas as ex-namoradas, ex-noivas, né? O Valdemar, por exemplo, um currículo enorme, né? Então, eu lembro que uma vez até uma senhora, onde nós fomos numa festa, eu estava namorando há pouco tempo e a senhora, a mãe de um médico famoso, perguntou: mas você não é aquela morena alta e magra que estava com ele na semana passada, né? Nossa. Eu falei: eu receio que não. E não fiz mais nenhuma pergunta. Então não deixar o homem. Então, olha. Então só ia comer. E você? Bom, janto, é porque assim, eu vou falar com minha mulher e meus filhos, eu janto com eles toda noite. A gente tem um combinado lá em casa que a gente tem uma refeição que a gente sempre faz juntos, que é o jantar. Porque o café da manhã sempre é corrido, porque tem que levar a criança no colégio e tudo mais e tal. E almoço eu nunca tô em casa, então a gente tem um combinado que assim, sempre me espera para jantar, pra gente jantar junto. Então, essa etapa acontece todo dia. Que bom. Então, se eu tivesse que jantar com alguém diferente, assim, eu gostei muito de um filme que eu vi há um tempo atrás, eu recomendo esse filme para todo mundo, que é Os Dois Papas, Eu assisti. que conta a história da migração, né, do Papa Bento XVI para o Papa Francisco, né? E aí ele conta como é que eles fizeram essa transição, na verdade. Uhum. E eu fiquei muito impressionado com as conversas deles, com a maneira de ver o mundo diferente que cada um tinha e como é que eles foram convergindo por isso, porque foram escutando um ao outro e foram convergindo numa direção. Então, talvez se eu pudesse ter isso, eu gostaria de jantar com os dois juntos. Para entender fazer um podcast ali, saber essa visão o que de cada mundo um de cada falou. um tinha e como é que eles foram convergindo. E hoje se tornaram grandes amigos, né? Tinham visões totalmente distintas e se tornaram grandes amigos depois no final. Então, assim, como é que eles conseguiram essa proeza? E qual foi, então, agora você, terceira perguntinha aqui, o melhor conselho que você já recebeu na vida e o pior conselho? O melhor conselho foi quando eu estava, enfim, já trabalhando na área de comunicação, que eu ouvi de uma pessoa essa frase de que comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, para mim, depois que eu consegui entender esse conceito, eu comecei a prestar atenção, porque não é só você falar, é você ter a certeza que o outro entendeu o que você queria falar, porque senão você não conseguiu fazer a comunicação de forma efetiva. Então, isso me fez toda a diferença de como enxergava o mundo, de como você consegue se comunicar melhor e fazer com que a mensagem chegasse até o final. Então, para mim, foi o melhor conselho que eu recebi até hoje, assim. O pior conselho que eu recebi talvez tenha sido no passado em termos de investimento. Alguém me aconselhou a fazer um investimento que não foi tão bom assim e talvez tenha sido o pior conselho, assim, tive uma perda considerável, mas... Você acreditou porque era a pessoa que você acreditava e não foi a fundo e bateu a cabeça. E bateu a cabeça, exatamente. Aí, viu? Então, é isso. Que a gente falou hoje. E você, doutora Lígia, o melhor conselho e o pior conselho que você já recebeu? Acho que o melhor conselho tem a ver com o que o André falou, é ouvir primeiro, né? Ouvir, sem interromper. Um problema difícil para as mulheres, elas interrompem. Mas ouvir
em que situação for, e depois falar, né? E aí até falar, mesmo que se queira dar uma Madura. impressão, mas falar de maneira contundente, mas depois de ouvir bastante. E o pior conselho, eu não diria que era pior, porque era um conselho muito engraçado, era da minha avó italiana, que falava, ma sì, dice que sim, sim. Quando uma pessoa está falando Uma uma bobagem. preleção qualquer, e a minha avó não se dava ao trabalho de ficar discutindo, ela era Então era muito só prática. concordar. Mas sim, diz que sim. Eu nunca segui, Nunca mas, segui. mas em algumas vezes sim. Bom, gente, eu queria agradecer o tempo que vocês disponibilizaram para Mas esse nós. tempo voou. Voou, não voou? Foi muito rápido, foi gostoso a conversa, né? A gente já deixa aqui o convite para voltarem individualmente para a gente explorar temas das áreas específicas de vocês, né? No ano que vem, se Deus quiser. E deixa aí então o recadinho de vocês antes para a gente finalizar. Doutora, olha lá na Câmara da Verdade. Você lembra do Clodovil? Câmara da Verdade, meu amor. Olha ali, ó. A Câmara da Verdade. Eu dei entrevista para o Deu? Clodovil. Aí, e hoje você tá dando uma entrevista para mim, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Fala. Não, essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui. Eu adorei estar aqui falando de coisas sobre as quais eu não entendo muito. E eu vi vocês, estava assistindo alguns vídeos de vocês e você formulou essa pergunta, né? O que orientou outros. O que é o sucesso? Sucesso é ser entrevistada por alguém como Michel Mussolini sobre coisas que eu não entendo. Olha só, eu ganhei. Ó, esse vale corte. Doutora Lígia Cogos, esse tem que fazer reverberar na internet. Depois dessa aqui eu já ganhei o meu ano. André. Bom, conselho, né? Não, uma mensagem qualquer. Mensagem final. A mensagem final, acho que as pessoas tenham mais paciência com as outras. Assim, acho que é importante. A gente está vivendo um momento muito polarizado, onde todo mundo tem a certeza de alguma coisa e tem menos paciência com as pessoas de conversar, de ouvir, de entender o outro lado. Então, acho que a mensagem final que eu pudesse dar seria que as pessoas tivessem mais paciência. Acho que é paciência e gentileza. Né? Tinha um profeta no Rio, Gentileza, né? Não sei se todo mundo conhece, que fazia pinturas nos pilares do elevado, né? E ele falava muito que gentileza gera gentileza. Então, assim, eu sempre brinco que, assim, que se você for mais gentil, se você for mais paciente, se você for mais atencioso com as pessoas, você vai ter de volta uma atenção melhor e acho um mundo melhor também. Acho que esse é o meu recado. E para vocês aí, mais uma vez, muito obrigado por ouvirem o podcast Descomplica TD, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano do nosso mercado. Deixa aí o seu review, episódio especial de final de ano. Ô Rodrigo, joga aí o seu chapeuzinho aí do Papai Noel. Aqui eu vim até aqui de vermelho com o Papai Noel. Aqui eu vou colocar o chapeuzinho aqui do Rodrigo, tá certo? Espero que vocês tenham um final de ano abençoado, com muita saúde, prosperidade para vocês, para toda a família, que nós possamos realmente ter no ano que vem um ano de mais compaixão. Compaixão, sentir o outro com o seu coração, para que você possa ouvir melhor, para que você possa conversar melhor, para que você possa agir melhor no mundo e a gente tenha aqui uma sociedade mais fraterna. Um grande abraço, fiquem com Deus, abraços digitais.